Segunda-feira, 3 da manhã. Uma garota de 17 anos em Recife está rolando o feed. Ela não procurava nada, não precisava de nada. Mas em 47 segundos, ela comprou um creme para poros, um suporte de celular em formato de garra e um colar Energia Positiva que promete equilibrar seus chakras usando quartzo importado da China, claro. Ela nem lembra de ter decidido comprar, e é exatamente aí que a coisa fica interessante. Porque o TikTok Shop não é uma loja, não é bem isso. É um organismo. Uma coisa viva que se alimenta de dopamina, que aprende seus padrões de sono, seus momentos de tédio, seus vazios emocionais e transforma tudo isso em carrinho de compras antes que você perceba que estava sendo observado. Em menos de 2 anos, essa plataforma movimentou o equivalente a bilhões de dólares globalmente. Só nos Estados Unidos, as vendas em 2024 já superavam a casa dos 33 bilhões de dólares. E ninguém, nem os analistas mais otimistas, previu esse número. Mas aqui está o problema. Quanto mais fundo você cava, menos sentido a coisa toda faz. Produtos que aparecem do nada e desaparecem em semanas. Vendedores que não existem oficialmente em lugar nenhum. Devoluções que somem em algum buraco negro contábil, e um exército de creators pagos para fingir surpresa segurando produtos que nunca usaram na vida. Isso não é economia, isso é uma febre. E hoje eu vou te mostrar exatamente como ela infectou milhões de pessoas. Inclusive talvez você. Comenta aqui embaixo se você já comprou algo no TikTok Shop sem saber muito bem por quê. Porque a explicação para isso é mais perturbadora do que parece. Vamos entender de onde vem essa febre e por que ela não tem cura à vista. Vamos começar com uma pergunta simples. Como um aplicativo de vídeos de dança virou a loja mais viciante do planeta? A resposta começa com um número que a ByteDance nunca divulga oficialmente, mas que ex-funcionários confirmaram em entrevistas. O algoritmo do TikTok processa mais de 400 sinais de comportamento por usuário a cada sessão. Tempo de pausa em um vídeo. Velocidade do scroll. Se você voltou para rever 3 segundos. Se seu polegar hesitou antes de passar para o próximo. Isso não é recomendação de conteúdo. Isso é leitura de intenção. E aqui é onde fica estranho. O TikTok Shop não empurra produtos para você com base no que você diz que quer. Ele empurra com base no que seu corpo revela que você quer, muito antes da sua mente racional entrar em ação. Pesquisadores de neuromarketing chamam isso de compra pré-cognitiva. O cérebro reptiliano decide, o córtex pré-frontal só assina embaixo depois. Pensa comigo, você não procurou aquele produto. Ele apareceu no meio de um vídeo engraçado, ou de uma story time emocional, ou de um antes e depois de skincare, e de repente ali está o botão amarelo discreto, quase inocente, comprar agora. Não tem fricção. Não tem aquele momento de pausa que existia quando você precisava abrir outro app, digitar seu cartão, esperar carregar. O TikTok Shop matou essa pausa de propósito. Porque a pausa é onde o cérebro racional teria uma chance de dizer: espera, eu preciso mesmo disso? E tem mais uma camada que quase ninguém discute. O TikTok testa você especificamente. Não existe um algoritmo genérico brasileiro, americano ou indiano. Existe um algoritmo que, em tempo real, faz pequenos experimentos com a sua atenção. Mostra 3 variações do mesmo produto, com preços e ângulos diferentes, e mede qual delas te faz parar o dedo por mais tempo. Você é, sem saber, cobaia de um teste AB que roda 24 horas por dia. Ex-engenheiros que trabalharam em plataformas similares admitem, sob anonimato, que esses sistemas são otimizados para uma única métrica: tempo até a primeira compra por impulso. Não satisfação do cliente, não recorrência saudável. Velocidade do impulso. E o mais perturbador de tudo, isso funciona melhor em cérebros ainda em desenvolvimento. Adolescentes, jovens adultos, pessoas em momentos de ansiedade ou tédio profundo. Não por acaso esse é exatamente o público que mais usa a plataforma às 3 da manhã. Então, se o algoritmo sabe o que você quer antes de você saber, quem exatamente está no controle dessa loja? A resposta é ainda mais estranha, porque quando você tenta descobrir de onde vêm esses produtos, a trilha simplesmente some. Tenta fazer um teste. Escolhe qualquer produto viral do TikTok Shop, aquele descascador de alho giratório, a luminária em formato de nuvem, o creme milagroso que promete sumir com olheiras em 72 horas e tenta descobrir quem fabricou. Quem realmente fabricou. Você vai bater num muro, e esse muro tem nome.
Dropshipping em escala industrial, escondido atrás de camadas e mais camadas de intermediários que existem exclusivamente para que ninguém, nem o consumidor, nem os fiscais, nem plataformas de defesa do consumidor, consiga rastrear a origem real. A maioria desses produtos nasce em complexos industriais na região de Guangdong, na China, onde fábricas produzem o mesmo item genérico em massa, sem marca, sem identidade, e creators no mundo todo compram lotes pequenos, colam uma etiqueta qualquer e vendem como se fosse produto exclusivo de uma marca nova e badalada. Não existe fiscalização real nesse meio de campo. O vendedor que aparece no seu TikTok como Loja da Marina ou Beauty Secrets BR pode não ter CNPJ ativo, pode não ter estoque físico em lugar nenhum e pode literalmente fechar as portas, ou melhor, deletar a conta no dia seguinte à sua compra, sem deixar rastro de contato, endereço ou responsabilidade legal. E aqui entra um dado que ninguém fala em vídeo nenhum. Estima-se que uma fatia expressiva dos vendedores ativos no TikTok Shop opera sob contas descartáveis, criadas, exploradas por semanas até acumular reclamações e substituídas por uma conta gêmea com nome ligeiramente diferente, mesmo produto zero histórico. É rotatividade de identidade em escala industrial. Ninguém sabe explicar até hoje quantas dessas marcas são, na real, a mesma pessoa ou grupo reciclando CNPJ, reciclando fornecedor, reciclando o mesmo produto chinês com nome novo. E o pior, o próprio TikTok Shop se beneficia dessa opacidade. Quanto mais vendedores minúsculos e descartáveis, mais competição de preço, mais produtos exclusivos inundando o feed, mais tempo você passa rolando para comparar, mais dados sobre você sendo coletados no processo. A fábrica não é só de produtos. É uma fábrica de aparências, de marcas que parecem ter história, comunidade, propósito, quando na verdade são só uma etiqueta colada às pressas num produto que sai do mesmo galpão que abastece 100 outras marcas concorrentes. Você já parou para pensar quantas vezes comprou a mesma coisa, disfarçada de produtos diferentes? E se a origem já é nebulosa assim, espera só até você entender por que é praticamente impossível parar de comprar. Aqui está a parte que os psicólogos comportamentais mais discutem em bastidores e que raramente chega ao público de forma clara. O TikTok Shop não foi desenhado como uma loja. Foi desenhado como uma máquina caça-níquel digital usando exatamente os mesmos princípios que fazem cassinos físicos serem tão viciantes. Chama-se reforço de variável intermitente. É o mesmo mecanismo que faz alguém puxar a alavanca de um caça-níquel repetidas vezes. Você nunca sabe exatamente quando vem a recompensa, então o cérebro mantém a expectativa ligada esperando o próximo prêmio. No feed do TikTok Shop, esse prêmio é o produto perfeito. O preço absurdamente baixo, a promoção que só existe hoje. Só que aqui tem uma camada extra e mais perigosa. O entretenimento e a venda se misturam sem aviso. Você não sabe no momento em que o vídeo começa se está prestes a rir de uma piada, chorar com uma história pessoal ou ser empurrado para uma compra. Essa incerteza mantém seu cérebro em estado de alerta curioso. E é justamente esse estado que baixa suas defesas críticas. Tem outro ingrediente que poucos comentam: a contagem regressiva de estoque. Só restam 3 unidades. Promoção acaba em 12 minutos. Esses números, em boa parte dos casos, são artificiais. Resetam, se repetem, aparecem de forma idêntica para milhares de usuários simultaneamente. Mas o cérebro humano não processa isso racionalmente sob pressão de tempo. Ele processa como escassez real, e escassez real ativa um dos gatilhos mais antigos da nossa espécie: o medo de ficar de fora. E tem a questão social. Os comentários embaixo do vídeo, comprei e amei, chegou em 2 dias, melhor compra do ano, funcionam como prova social instantânea. O problema é que uma parte desses comentários é comprada, terceirizada, produzida em fazendas de engajamento que existem só para parecer autenticidade. Some tudo isso. Recompensa incerta, mistura entre diversão e venda, escassez artificial e prova social fabricada. E você tem uma arquitetura psicológica quase idêntica à de jogos de azar, só que embrulhada em vídeos de 15 segundos e chamada de conteúdo. Não é à toa que relatos de compras por impulso incontroláveis viraram tema recorrente em fóruns de finanças pessoais e até em grupos de apoio para consumo compulsivo. Pessoas descrevendo o mesmo padrão: abrir o app só para ver um vídeo e minutos depois ter 3, 4, 5 produtos no carrinho, sem lembrar direito da decisão de comprar.
A pergunta que fica é: até que ponto isso ainda é escolha do consumidor e até que ponto é só um sistema muito bem calibrado fazendo exatamente o que foi projetado para fazer? Só que o vício, por si só, não explica os números, porque quando você olha para as contas reais desse ecossistema, tem coisa que simplesmente não bate. Vamos falar de dinheiro. Dinheiro de verdade em uma escala que é difícil até de visualizar. O TikTok Shop, em menos de 3 anos de operação global, já movimenta a casa das dezenas de bilhões de dólares anualmente. Nos Estados Unidos, projeções internas vazadas por veículos de tecnologia apontavam metas internas de crescimento tão agressivas que analistas de mercado chegaram a classificar como irrealistas. E mesmo assim, em boa parte dos trimestres, a plataforma bateu ou chegou perto dessas metas. Só que tem um detalhe incômodo escondido atrás desses números bonitos: as devoluções. Estima-se, com base em relatos de vendedores e análises do setor de e-commerce, que categorias como moda e beleza no modelo de venda por vídeo curto tenham taxas de devolução significativamente mais altas do que o e-commerce tradicional. Em alguns casos, quase o dobro. Faz sentido. Você compra por impulso, guiado por emoção e edição de vídeo, não por especificação técnica real. Quando o produto chega, a realidade bate diferente da expectativa criada pelos 15 segundos de vídeo. E aqui mora o primeiro número que não fecha. Quem absorve o prejuízo dessas devoluções? Em muitos casos, não é a plataforma. É o próprio vendedor pequeno que já opera com margem mínima, revendendo o produto genérico chinês. O resultado é um ciclo brutal: vendedores pequenos entrando endividados, fechando as portas em meses e sendo substituídos por outros igualmente inexperientes, atraídos pela promessa de renda fácil, vendendo no TikTok Shop. Segundo o número estranho, o custo de aquisição de cliente. Para aparecer no feed com destaque, vendedores pagam comissões à plataforma e, frequentemente, cachês a criadores de conteúdo para promover produtos. Às vezes, um valor maior do que o próprio lucro da venda. Isso significa que uma fatia relevante desses negócios está, na prática, operando no vermelho, sustentada apenas pela esperança de viralizar o suficiente para compensar depois. Terceiro número: a rotatividade de vendedores. Análises do setor apontam que uma fração considerável das lojas ativas na plataforma desaparece dentro do primeiro ano. Fecha, muda de nome, some. Isso é atípico para qualquer varejo saudável. É o padrão de uma bolha, não de um mercado maduro. E o quarto, talvez o mais perturbador: ninguém consegue auditar de forma independente e completa o volume real de fraude, produto falsificado ou vendedor fantasma dentro do ecossistema, porque a própria estrutura de dropshipping em camadas, que vimos no capítulo 2, foi desenhada justamente para dificultar essa auditoria. Bilhões circulando, prejuízo empurrado para baixo na cadeia e uma opacidade que parece não ser acidente, mas característica do próprio modelo. E se os números já não fecham na superfície, o que você acha que acontece quando alguém tenta cavar fundo o suficiente para encontrar quem está por trás de tudo isso? Aqui é onde a coisa deixa de ser só modelo de negócio agressivo e começa a cheirar a esquema. Primeiro personagem dessa história: o vendedor fantasma. Uma conta que surge do nada com um nome genérico e amigável, algo como Casa Feliz Store ou Tech Daily BR, acumula milhares de vendas em semanas através de vídeos virais bem produzidos e depois simplesmente para de responder, sem entrega, sem reembolso, sem contato. Quando o consumidor tenta reclamar, descobre que o CNPJ registrado é inválido, inexistente ou pertence a uma pessoa que nunca ouviu falar daquele negócio, vítima de uso indevido de documento. Segundo o personagem, o produto falsificado disfarçado de original. Perfumes inspirados em, eletrônicos com logotipos quase idênticos aos de marcas famosas, roupas com etiquetas que imitam grifes internacionais sem ser exatamente a marca, o suficiente para escapar de uma denúncia direta de falsificação, mas o bastante para enganar o comprador desavisado que acredita estar levando um produto de qualidade superior. Terceiro personagem, talvez o mais sofisticado: as fazendas de reviews. Existem operações inteiras, documentadas por jornalistas de tecnologia, especializadas em gerar avaliações falsas em massa, perfis reais ou semi-reais que recebem o produto de graça, ou uma pequena quantia em dinheiro, em troca de deixar uma avaliação de 5 estrelas com foto. Isso infla artificialmente a credibilidade de produtos que, na prática, têm qualidade duvidosa ou nem existem fisicamente como anunciado. E tem uma quarta camada mais sutil: os influenciadores que nunca testaram o produto.
Recebem o item, gravam o vídeo de unboxing empolgado no mesmo dia e publicam sem nunca ter usado de fato, porque o contrato de patrocínio exige postagem rápida para aproveitar a janela de viralização, não teste real de qualidade ou durabilidade. O resultado é um ecossistema onde confiança é o produto mais falsificado de todos. Você não está comprando só um objeto físico. Está comprando a ilusão de que uma pessoa real, common, igual a você, testou aquilo e aprovou. E em uma fatia considerável dos casos, essa ilusão foi fabricada, paga, roteirizada. Órgãos de defesa do consumidor em diversos países já registraram um aumento expressivo de reclamações relacionadas a compras via plataformas de social commerce, categoria que inclui o TikTok Shop, nos últimos 2 anos. O padrão se repete. Produto chega diferente do anunciado ou o vendedor simplesmente desaparece. E o mais irônico de tudo, a mesma tecnologia de rastreamento comportamental que sabe exatamente quando você vai comprar um creme às 3 da manhã, aparentemente não consegue ou não quer rastrear com a mesma eficiência quem está aplicando o golpe dentro da própria plataforma. Coincidência? Ou só mais uma engrenagem de um sistema que lucra em cima da confusão? Toda febre alta em algum momento quebra. A pergunta que ninguém no ecossistema do TikTok Shop quer responder é: o que sobra depois? Primeiro sinal de que a febre já dá indícios de instabilidade. Reguladores ao redor do mundo começaram a apertar o cerco. Discussões sobre restrição ou banimento do TikTok em mercados importantes, questionamentos sobre proteção de dados e investigações sobre práticas de venda agressivas já estão em andamento em diferentes países. Isso não é garantia de fim, mas é o tipo de pressão que historicamente precede reformas drásticas em qualquer modelo de negócio baseado em zona cinzenta regulatória. Segundo sinal, o próprio consumidor está começando a acordar. Fóruns de finanças pessoais, grupos de consumo consciente e até criadores de conteúdo dentro da própria plataforma já produzem vídeos alertando sobre os padrões que vimos aqui: o vício projetado, os vendedores fantasmas, a origem nebulosa dos produtos. Quando o público começa a nomear o mecanismo perde parte da força, porque a manipulação depende de invisibilidade. Terceiro sinal: saturação. Cada vez mais, o feed se enche do mesmo tipo de produto genérico, das mesmas táticas de urgência artificial, dos mesmos scripts de venda repetidos por criadores diferentes. E saturação, historicamente, é o início do fim de qualquer febre de consumo. Foi assim com outras ondas de e-commerce por impulso que vieram antes. Mas aqui está o ponto mais importante, o que realmente importa entender. Mesmo se o TikTok Shop especificamente perder força, diminuir ou for reformulado por pressão regulatória, o modelo que ele criou já não tem volta. Ele provou, em escala planetária, que é possível colapsar entretenimento e comércio em um único gesto de polegar, eliminando toda a fricção entre desejo e compra. Outras plataformas já estão copiando essa arquitetura. Porque funciona e porque funcionar é mais importante para essas empresas do que ser ético. Ou seja, a febre específica pode passar, mas o vírus, o mecanismo psicológico por trás dela, já está incorporado no DNA do comércio digital que vem por aí. E isso deixa uma pergunta desconfortável no ar. Será que daqui a alguns anos vamos olhar para trás e ver o TikTok Shop como um episódio isolado e estranho? Ou como o primeiro sintoma visível de uma mudança muito mais profunda em como compramos, decidimos e, principalmente, em como nossa atenção é usada contra nós mesmos sem que a gente perceba?